tema do nosso congresso The theme of our Congress é Quero ver a sua glória. is I want to see your face. Thank you. Aleluia. Êxodo 33, versículo 12 ao 23. Exodus 33 verses 12 to 23. Glória a Deus. Glory to God. Todos acharam? Amen. Amém. Eu vou ler apenas em português. I'm going to read in Portuguese. Whoever has their Bible in English, please follow along. Exatamente. E Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo? Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, me fala dos teus planos para que eu possa te servir e continuar te agradando. Lembra que escolheste esse povo, esta nação, para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Aleluia. Então Moisés, ele respondeu: se não fores com teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que está contente com teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. E Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão com aqueles que eu quiserem, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar, perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Amém? Amen. Pode se sentar, igreja. You can be seated, church. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. Aleluia. Minha pergunta para você nesta noite é: My question for you tonight is, como que veremos a glória de Deus how will we ever see the glory of God se não estivermos em posição para vê-la? if we are not in position to Vou see it? perguntar de novo: I'm gonna ask como veremos a glória de Deus How will we ever see the glory of God se não estivermos em posição para vê-la? if we are not in position to see it? Nós sempre desejamos ver a glória de Deus, We always desire to see God's glory. mas a questão é: But the question is, estamos realmente espiritualmente em posição para recebê-la? are we in a place spiritually to receive it? Como vemos no texto, As we see in the text, Moisés não fez esse pedido a Deus Moses didn't make this request to God de longe. from a distance. Ele já estava em profunda comunhão com Deus. He was already in deep communion with O God. único homem que estava diante de Deus face a face. The only man to go before God face to face. Isso fala de intimidade e This speaks acessibilidade. of intimacy and accessibility. A verdadeira glória The true glory não é revelada ao casual ou ao distante, is not revealed in the casual or the distant, mas ao desesperado e ao but to posicionado. the desperate and positioned. Vou repetir que você perdeu a hora para dar glória a Deus nessa noite. You lost the opportunity A to give glory, so I'm gonna verdadeira repeat. glória de The Deus true glory não of é God revelada ao casual ou ao is not distante, revealed to the casual mas or ao the distant, desesperado e ao but to the posicionado. desperate and positioned. Com base no versículo 13, Based on verse 13, eu posso conseguir imaginar Moisés I can implorando imagine a Deus: God begging, Moses mostre a begging, mim o teus caminhos, Senhor. show me your ways, Lord. Apenas mostre a mim o teu rosto. Just show me your face. Mostre a mim a tua natureza, Show me your nature. porque eu preciso te compreender Because I need to mais understand you profundamente. more deeply. Preciso te conhecer de forma mais íntima. I need to know you more intimately. Por favor, mostre a mim a tua glória, diz Moisés. Please, show me your glory, said Moses. E Deus,
respondeu um sim And God responded with a yes. quando Moisés pediu pela presença especial de Deus When he permanecer com Israel For the special presence of God to remain with Israel no caminho até a terra prometida. on the way to the promised land. Isso é em Êxodo 33, 12 a 17. In Exodus 33, 12 to 17. Ele também recebeu uma confirmação He also got a confirmation da promessa de Deus e uma afirmação de um relacionamento mais próximo com Deus. of the promise from God and an affirmation to a close relationship with Him. Mas ele ainda não estava satisfeito. Yet he was still not satisfied. Ele queria mais em seu relacionamento com Deus. He wanted more in his personal relationship with God. Ele queria ver a sua glória. He wanted to see His glory. Esse é um pedido ousado a fazer This is para such Deus. a bold request to ask of God. Moisés não sabia apenas o que ele estava perguntando, na verdade. Moses didn't realize the magnitude of his brave request. Algo além do que ele poderia suportar, né, irmão? It was beyond what he could handle, right, Mas brother? Deus, ele agradou com o desejo de Moisés Yet God was pleased with Moses' de querer request. conhecer o Senhor de maneira maior, For his longing to know the Lord in greater, mais profundo, deeper, mais íntimo. intimate, Essa fome por This mais de Deus, for more of God, por mais experiência com Deus, for more of an experience with God, por mais um encontro com Deus, for one more encounter with God, é uma marca de verdadeira fé bíblica e avivamento. is a mark of true biblical faith and revival. Moisés já havia tido suas experiências com Deus, Moses had his share of experience mas with ele God, pensava, but he thought, deve haver mais. there has to be more. Tem que ter mais. There has to be more. Tem que ter mais desse There has Deus. to be more of Eu this God. preciso ver I mais desse need to see Deus. more of this God. E podemos aprender uma coisa com essa atitude. And we can learn something from this attitude. Quanto mais um homem verdadeiramente conhece a Deus, The more a man truly knows of God, mais ele deseja conhecê-lo. the more he desires to know God. As nossas orações Our prayers devem estar cheias de petições, must be full of petitions, mas não por coisas terrenas ou materialistas. but not for these earthly materialistic Devemos things. suplicar ao Senhor por novos vislumbres dele. We must beg the Lord to see new glimpses of A Him. mente de Moisés The mind of Moses estava fixada em conhecer Deus was fixed on knowing God ao máximo da sua to the capacidade. fullest of his ability. Ele era movido para ser um com o Senhor. He was driven to be one with God. E eu apenas me pergunto, And I just wonder, e talvez você pode perguntar a mesma and pergunta: maybe you wonder the same o thing. que aconteceria se tivéssemos as mesmas prioridades que Moisés? What would happen if we had the same priorities as Moses? Você não pode esperar experimentar o sobrenatural de Deus You cannot expect to experience the supernatural of God se está contente em viver na mediocridade, if you are irmão, content living in mediocrity, no brother, superficial. on the superficial. Você não pode esperar encontrar a glória de Deus You cannot expect to encounter God's glory se estiver espiritualmente fora de posição. if you are spiritually out of position. Posicionamento fala de proximidade e postura, igreja. Positioning speaks of proximity and posture, church. Então precisamos nos fazer as perguntas difíceis. So we must ask ourselves these hard questions. Tipo, estamos mesmo posicionados diante de Deus? Are we postured before God Em rendição? in surrender, Em submissão? in submission, Em busca da sua presença? in pursuit of His presence? Amém? Amém. Existem 3 fundamentos que eu quero falar hoje, There are 3 fundamental truths I want to speak here que tonight. devemos compreender para verdadeiramente ver a glória de Deus. That we must understand to truly see the glory of God. O primeiro The first one é posicionamento em Cristo Jesus. is positioning in Christ Jesus. O fundamento de todo crente tem que ser esse. The fundamental of every Christian A needs to be base this. tem que ser esse, The irmão. foundation needs to be this. Posicionamento em Cristo Jesus é o Positioning mínimo. in Christ Jesus is the minimum. Deus disse a Moisés: God said to Moses, eis aqui um lugar junto a mim. behold, there is a place by me, Tu estarás sobre a rocha. by where you shall be standing on the rock. A rocha, irmão, The rock é tipologia de Cristo como a pedra angular, is a typology of Christ as the chief conforme cornerstone, declarado várias vezes nas Bíblias. as stated several times in the Bible. Moisés tinha os seus pés firmados sobre essa fundação. Moses had his feet instilled Esse on the firm, fundamento seguro e sólido que era Cristo this Jesus. firm foundation, this solid foundation that is Christ. A pedra angular, The
cornerstone, the chief cornerstone. Cristo é a manifestação da presença de Deus, Christ igreja. is the manifest presence of God. Você perdeu a oportunidade. You missed the Cristo opportunity. é a Christ presença is the manifestada manifest de presence Deus. of God. O Novo Testamento deixa isso bem claro a nós. The New Testament also makes this very clear to us. Hebreus capítulo 1, versículo 3 disse assim: o Hebrews chapter Filho 1, brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele que sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado de Deus, o Todo-Poderoso. João capítulo 1, versículo 14 também diz, um bem conhecido que a maioria de nós conhecemos: John 1:14 also says something very well known to many Christians. o verbo se fez carne e habitou entre nós. The word became flesh and made his dwelling among us. Vimos a sua glória, glória como o unigênito do We Pai, have seen his glory as the glory of the one and only cheio Son. de graça e de verdade. Came from the Aleluia. Father, full of grace and truth. Amen. Para ver a glória de Deus, irmão, To see the glory of God, brothers, primeiro sisters, precisamos estar em Cristo. we must first be in Christ. Jesus não é apenas o caminho até o Pai, pastor, Jesus is not just the way to mas the ele Father, é a pastor, expressão visível da glória de but he is the Deus. visual expression Deus of que God's se glory. fez carne, irmão. God who made himself flesh. Fora dele, Out of him, não há revelação maior da glória de apart Deus. from him, there is no greater Fora de revelation of Cristo glory. não há revelação Apart maior de from Christ, there glória. is no greater revelation of Em glory. capítulo de 15 de João, fala que o Senhor nos aconselha que devemos permanecer nele e ele em nós. In John chapter 15, the Lord advises that we must abide in him and Pois he in us. sem ele nada podemos fazer. For apart from him, we can do nothing. O segundo fundamento, The second fundamental para verdadeiramente ver a glória de Deus, that we must understand in order to truly see God é reconhecer a sua santidade. is to recognize his holiness. Não há glória manifestada sem antes reconhecer a santidade de Deus. There is no manifest glory without first Amém. recognizing the holiness of God. Não há Amen? glória manifestada sem antes reconhecer a santidade do nosso There is Deus. no manifested glory without first recognizing his O holiness. pastor Wallace, que pregou semana passada, Pastor Wallace preached last Sunday. ele falou desse mesmo texto que eu vou mencionar agora. He spoke of this same verse that I'm going to E say sem here tonight. mencionar também que o culto inteiro hoje Without foi mentioning confirmação dessa That this palavra. whole service was confirmation of this word. Mas Isaías 6 nos mostra isso vividamente. Isaiah 6 paints this vividly for us. A glória encheu o templo The glory filled the temple. e os serafins clamavam: And the Santo, seraphims Santo, Santo é o Cried, Senhor. holy, holy, holy. Pratica aqui, fala: Santo, Santo, Practice, Santo holy, é o Senhor. holy, holy. A glória de Deus flui da sua santidade. The glory of God flows from his holiness. A resposta do profeta Isaías The prophet Isaiah's response diante da glória imensa e poderosa de Deus foi esse: to God's immensely powerful glory was, ai de mim, woe is me. ai de nós, irmão. Woe is us, brothers. Ai de sisters. nós, igreja. Woe is us, church. Diante da soberania e santidade de Deus, In the face of God's sovereignty and a holiness, única coisa que o profeta pode fazer the only thing the prophet could do foi reconhecer quão miserável ele era was to realmente. recognize how wretched a man he was. Quão impuro ele era How diante truly do Todo-Poderoso de Deus. Unclean he was before the Almighty God. Quando realmente vemos quão santo ele é, igreja, When we truly see how holy he is, isso deve produzir reverência a it nós. should produce holy fear in us, Temor santo a ele. reverence, Admiração profunda a ele. deep awe. Logo em seguida vemos que, And then we see, ao reconhecer sua impureza, coming face to face with his e impurity, quão distante ele estava realmente da glória de and how much Deus, he truly falls short of the glory of um God, serafim voa até ele, a seraphim flies over to him, trazendo uma brasa viva retirada com tenaz
carrying a burning coal that was taken with do tongs altar de Deus from the altar of God e toca na boca do and profeta, touches Isaiah's lips, dizendo: eis que isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o And teu tells the pecado prophet, perdoado. behold, this has touched your lips and your guilt is Essa taken away. brasa Your sin is viva atoned us. Essa brasa viva The burning coal representa represents purificação e expiação pelo pecado. purification and É uma atonement for sins. tipologia de quem? This is a direct typology Da of who? encarnação do Filho Of the de Deus, incarnation of the Son of God, Jesus Cristo, Jesus que Christ, se deu como expiação perfeita, who gave himself as a perfect atonement, sacrifício perfeito perfect sacrifice por mim e por você. for me and for you. Amém. Amen. Note que o serafim, ele usou tenaz Notice that the seraphim used tongs para segurar na brasa. to carry the burning coal. O próprio texto diz que era uma brasa viva. The text itself informs us it was Ou a seja, burning estava coal. muito quente aquela So that brasa. thing was hot. Para um serafim For a seraphim, usar tenaz, use tongs, ser celestial, a heavenly being, não poder tocar na brasa diretamente, not being able to touch the coal imagina a directly. intensidade daquela brasa. Imagine how hot that Aquilo was. deve estar extremamente quente, não That é? was on fire. E ele toca essa brasa nos lábios do And he profeta, touches that on his em lips, outras palavras, prophet's lips, in other words, queimando as suas impurezas. burning his impurities. Isso me mostra This tells me que o processo de purificação ela vem com fogo. that the process of purification is going to come with Você fire. perdeu de novo. Isso mostra You lost it. que o processo de purificação The process of vem purification com fogo. It's going to come with fire. Vai te queimar, irmão. It's going to burn. Vai te queimar, irmão. It's going to burn, brother. Vai trazer um desconforto, It's irmão. going to cause discomfort. Isso me church. mostra, tentar esquentando aqui. This tells Isso me mostra que o processo that the process vai te trazer um pouco de desconforto. is going to bring you a little bit of pouco, discomfort. né? A little bit, right? A glória não vem apenas para te empolgar, amados. Ela vem para te transformar. Glory doesn't come just to excite you, A beloved. glória It de comes Deus to não vem para te transform you. empolgar, It igreja. doesn't come just Ela to vem para te enamor you. It transformar comes to por dentro transform you e por from fora. the inside out. Tem algo errado, irmão, se você não está aparecendo mais e mais como Cristo quanto o tempo se passa. There's something wrong, brother, if you are not looking more and more like Christ A as time vida goes by. com Deus Life with God nos leva o desconforto para esta carne. brings discomfort to this flesh. Amém? Amen. Efésios capítulo 4, versículo 21 ao 24. Ephesians 4 verses 21 to 24. Eu vou ler apenas em português para ganhar um tempo, mas I'm going to quem read é in Portuguese. fala só em inglês aí, abre a sua Bíblia para Efésios Whoever 4, speaks just English, please just open your Bibles versículo to 21 ao 24. Ephesians 4, Diz 21 to isso: 24. com certeza vocês ouviram falar dele, e como seus seguidores aprendem a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia como que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, o qual é correta e dedicada Aleluia. a Ele. Amém? Amen. O último fundamento The last fundamental e meu ponto principal and my nesta main mensagem. point of this message. Para verdadeiramente ver a glória de Deus, If we really want to see the glory of vocês God, estão aqui comigo? are you here with me? Amém? Amen. É necessário It is necessary, perseverar enduring no sofrimento e na aflição. through suffering and hardship. Eles pediram para falar de novo, vou falar They de asked novo. to say it again, so O I'm gonna say it último again. fundamento é perseverar no sofrimento e na aflição. The last Amém, fundamental igreja? is to endure through Para suffering and nós, hardship. para For nós, us, na fé. in the faith. Desculpa, Bianca. Yeah. Que já vimos a presença gloriosa e manifestada do Senhor.
who have seen the manifest glorious presence of God sendo derramado diante dos nossos olhos. poured out before our eyes. Devemos entender, We must understand. temos que entender We need to que understand precisamos continuar perseverando, that we must keep enduring, especialmente no meio das dificuldades, especially through hardship, para continuar vendo a glória de in order to Deus. keep seeing the glory of God. Romanos 8, versículos 17 ao 18. Romans 8:17-18. E se somos filhos, então somos herdeiros. And since we are his children, we are also his heirs. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. Se é certo, com Ele padecemos, But if we share his glory, para que também com Ele sejamos we glorificados. must also share his suffering. Porque para mim tenho por certo For I consider que as aflições deste mundo that the presente sufferings of this não present se time compara, are irmão, not worth com a glória que em nós há de ser revelada. comparing with the Isso glory merece that is glória to a be Deus, ao revealed Senhor. to Glória a us. Deus, Senhor. Praise God here tonight. O sofrimento The suffering não é ausência da glória de Deus. is not the absence of God's glory. Muitas vezes é o caminho para uma experiência mais profunda Often dela, the irmão. path to deeper experience of it. A perseverança não apenas nos ajuda a sobreviver apenas. Endurance doesn't just help us survive. Ela nos posiciona para uma revelação maior da It glória de positions Deus. us for a greater revelation of his glory. Se você deixar de perseverar, If you stop enduring, corre o risco de perder aquilo que Deus está preparando para relevar lá na frente, you risk missing what God is preparing at the next time, para revelar lá na frente. to reveal next. Nosso tema da conferência este ano é qual? Our theme is what? Quero ver a sua glória. We want to see your glory. Neste capítulo de Romanos 8, Paulo revela a solução de Deus para a escravidão da humanidade ao pecado. In Romans 8, Paul reveals God's solution to humanity's enslavement to sin. E me pergunta, qual é essa solução, And Brenda? ask me, what is the solution, Brenda? Pergunta aí. Ask. O Espírito Santo de Deus. The Holy Spirit of God. Aquele que capacita os crentes The one who empowers believers a venceram tudo aquilo que a carne está sujeita. to overcome all that the flesh is As subjected to. limitações da carne. The limitations of the E flesh. finalmente viver em justiça em Deus. And to ultimately live in God's righteousness. Ele enfatiza também que somente pelo poder do Espírito Santo de Deus, He emphasizes that only by the power of God's indwelling spirit em nós é que um crente pode verdadeiramente ser liberto do domínio do pecado e do jugo do pecado e da morte. can a believer truly be set free from the dominion of sin, the yoke of sin, and death. Amen. Nesta passagem específica de Romanos 8, In this specific passage of chapter 8, Paulo ele enfatiza que toda a criação foi sujeita à dor e ao sofrimento por causa do pecado, he emphasizes that all creation has been subjected to pain and suffering as a result of mas sin. que diante das dificuldades presentes But that in the face of present hardships, tem uma fonte de esperança nos esperando, there remains one source of hope. a certeza da glória futura, The assurance of future a glory. certeza da glória futura. The assurance of future glory. Um dia One day, este mundo criado será liberto da sua escravidão, this created world will be set free from its a bondage. morte e a corrupção, Bondage to death and e decay, será renovada. and may be new. Paulo ele pronuncia uma glória futura, Paul foreshadows a future glory, uma glória que é além da compreensão humana, one beyond human comprehension. tão além que precisamos receber novos corpos, So beyond it, we must receive new pois bodies. nenhuma corrupção é permitida em tamanha glória profunda que nos espera. Because no corruption is allowed in such profound glory. Nós falamos sobre a glória de Deus, We talk about the glory of God, né? right? Nós falamos sobre a glória de Deus. We talk about the E glory eu of quero God. dizer isso, nós não vimos a glória de Deus nem 1% And I want to say something. We haven't seen even da 1% of His glory, totalidade que of Ele é. the total of all that God is. Nós já vimos a glória tangível do Senhor ser derramada neste lugar. We've seen the tangible glory of God Tantos poured out in this encontros. place. So many encounters, Né, jovens? right? Youth, Tantos encontros, so many encounters, tantas experiências. so many experiences.
experiences. Nosso acampamento sentimos que tivéssemos experimentado um pedacinho do céu. Our last camp felt like we got to experience a little bit of heaven. Somente um pedacinho. Just a little bit of it. E a verdade The truth is é o que eu falei. what we said. Ainda não experimentamos nenhum por cento da glória absoluta que aguarda aqueles que estão em Cristo e que Cristo estão neles. We have yet to experience even 1% of the utter glory that awaits those who are in Christ and Christ is in them. Amém? Amen. No versículo 18, Paulo fala sobre os sofrimentos do tempo presente. In verse 18, Paul talks about something called the sufferings of the present time. Aqui, sofrimentos presentes referem-se à totalidade da esperança ou experiência humana, ser humana, né? Yeah. Here, present sufferings refer to the totality of the human experience. Que é doença, Sickness, ferimentos, loss, perdas financeiras, injury, financial losses, pobreza, poverty, fome, hunger, luto, loss of any traição, kind, grief, betrayal, mágoas, hurt, tentações, temptations, morte death, e muitos outros and so many fatores. other factors. Portanto, And so, entendemos que we can understand para that ver a glória de Deus, in order to see the glory of o God, sofrimento claramente é um pré-requisito suffering clearly is a que prerequisite precisa ser suportado no caminho. that we must endure along the way. E talvez isso não é o que você quer ouvir hoje. And maybe that's not what you want to hear. Talvez isso não seja o que você gostaria de ouvir. Maybe that's not something you would like to É hear. uma palavra meio dura. It's a hard word. E eu até resisti em pregar. And I debated preaching on this. Mas a realidade é, But the reality is, cristianismo confortável e conveniente não existe, igreja? a comfortable and convenient Christianity doesn't exist. Eu sei, I know. eu entendo. I get it. Talvez você preferia que alguém subisse aqui e profetizasse bênçãos e prosperidade, You might prefer someone to come up here and prophesy blessings, prosperity, dizendo que você terá os melhores anos da sua vida, that you're going to have the best years of your life. que nada dará errado para você se você está firmado em Cristo. Nothing's going to go wrong for you if you're locked in with É Christ. bonitinho, né? It's cute, right? Negativo. Wrong. Não há nada de errado em declarar prosperidade, não entendem mal. There is nothing wrong with declaring Pois prosperity. Deus é Don't um Deus que misunderstand me. prospera sim. For God is a God who prospers, Deus é um yes? Deus que abençoa sim. God is one who A blesses. profecia é um dom ativo no corpo de Cristo, Prophecy is an active gift in the body of Christ, como os outros dons também. like the other gifts. Mas But o problema é the problem is quando você busca apenas a mão de Deus em vez da sua face. when you're only in pursuit of God's hand rather than His face. Amém? As escrituras nos informam Scripture informs da us realidade do sofrimento humano. to the reality of human suffering. Ele é um elemento central da maldição associada à queda do homem em Gênesis 3. It is the main element to the curse associated with the fall of man in Genesis 3. E não terá fim até a derrota final de toda dor e sofrimento. And it will not end until the final defeat of all pain and suffering. Quando Cristo volta em glória When em Christ cima do comes seu cavalo branco. Riding on his white horse in the second Aleluia. return. Quem espera aquele grande Who dia? waits that great Eu tô day? ansiosa demais, I am irmãos. so excited. Eu olho church. para as nuvens e I eu look penso, to the será que clouds vai and ser think, hoje? Maybe it's going to be Será today. que vai ser amanhã? Maybe it's going to be tomorrow. Vemos aqui um padrão, We see a pattern here, repetidamente. time and time again. O sofrimento surge do mau uso da liberdade humana. Suffering stems from the misuse of human freedom. Começaram no Éden, It started in the quando garden. Adão e Eva decidiram desobedecer o mandamento de Deus When Adam and Eve made the choice to disobey God's commandment e tomar por si a decisão do que era melhor para and eles, decide what is best for themselves em vez de confiar em Deus. rather than trusting in God. As consequências do pecado, And the consequences of their sin, do pecado deles, no caso, não apenas levaram eles ao sofrimento, not only led them to suffering, mas também sujeitaram toda a criação. but all of creation to suffering. O pecado se infiltrou em nossas vidas Sin has crept its way into our lives. e, portanto, And for this, o sofrimento agora é uma condição esperada nessa vida terrena. suffering is now an expected condition to this earthly life. Vocês estão aí comigo? Are you here with Só me? está esquentando, tá bom? It's just heating up, Só para o nosso entendimento aqui do just texto. so we understand the text. No entanto, However,
vemos que, we see here mesmo no sofrimento, that even in the suffering, Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem God works daqueles all things together for the good of those that love Him, who love Him. que amam a Ele. Amém? Amém. Vou repetir: Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo ao seu propósito. God works all things together for the good of those who love Him and are called according to His E purpose. veja, amados, isso inclui o sofrimento. And you see, beloved, that includes suffering. Especialmente quando você sofre para a sua glória Especially when you suffer for His glory e para continuar vendo a sua glória manifestada. and to keep seeing His manifested glory. Deus, God, o Criador, the Creator, pode de fato fazer o bem a partir do sofrimento. can indeed bring good from suffering. Amém? Amen. Gênesis 50, versículo 20 fala que Genesis 50 verse 20 é um says, exemplo que nós podemos olhar. it's one of the many evidences, É uma das muitas evidências dessa afirmação que podemos agora, refletir. for this affirmation that we can reflect on now. José olha para os mesmos irmãos que o trataram de forma diabólica. Joseph looks at the same brothers who treated him diabolically. Aqueles que pretendiam matá-lo, mas que acabaram resultando em vendê-lo como escravo The ones who intended to kill him but decided to sell him as a slave para uma nação estrangeira, to a foreign nation onde ele então sofreu mais e mais dificuldades where he suffered more and more hardships no início. at the first. Mas depois, como sabemos, But later, as we know, ele se torna governador sobre o Egito, he later becomes governor of Egypt, ocupando o lugar de homem mais poderoso em toda a nação após o faraó. occupying the space as the second most powerful man in the whole nation, second only to Pharaoh. Ele olha para esses mesmos homens, He looks at those same men, seus irmãos. his brothers, Ele diz algo notável, igreja, and he says something remarkable que serve como base para nossas vidas. that can serve as a foundation for our lives. Ele diz: He says, vocês intentaram o mal contra mim, you intended it all for harm, mas Deus usou até aquilo que foi planejado para o mal, para o bem. but God uses even what is intended for evil for good. Amém? Amen. E a verdade é que isso é mais fácil dizer do que entender, né? And the truth is that's easier said than understood, right? Tipo, sim, claro, Yeah, sure. todas as coisas cooperem para o bem, All things work together. né? Vocês For good, intentaram o mal contra mim, mas Deus usou até o mal para o bem. I mean, you guys intended evil for me, but God used evil for good. Mas parece insuportável quando você está ativamente passando pelo fogo de um refinador. But it seems unbearable when you're actually living through the refiner's fire. Quando estamos atualmente na estação da poda. When we're in the pruning season. Mas como que o óleo vai ser produzido sem a pressão do esmagamento, igreja? But how can oil be produced without the pressure of the pressing? Como que o óleo vai ser produzido sem a pressão do esmagamento, amados? How can oil be produced without the pressure of the pressing, beloved? Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre o nosso corpo mortal à morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. We are pressed on every side É o by que a palavra troubles. nos diz. It's what the Bible says. E termina aqui nesse versículo 17 de capítulo 4, 2 de Coríntios. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. 2 Corinthians 4:17 says, "For our present troubles are small and won't last very long. They are producing for us a glory that vastly outweighs them and will last forever." Mas há uma tendência continuativa de pessoas caídas, But there is a continuous thing of people being betrayed, incluindo nós, o povo de Deus, including us, the people of God, que escolhem livremente a desobediência a partir de nossa própria natureza rebelde, né?
who chooses disobedience from our own rebellious nature, E right? nós sofremos consequências como resultado. And we suffer the consequences of this. Mas Deus, em sua justiça, também But God, in His justice, usará essas circunstâncias para trazer o julgamento necessário também sobre o seu povo e will use these circumstances to bring the necessary judgment on His people sua pecaminosidade. and their sinfulness. Vemos isso em todo o livro de Jeremias com Êxilo We see this all over the book of Êxodo. Jeremiah with the exile na Babilônia. to Babylon. É ridículo quantas vezes a mesma história se repita na Bíblia. There are too many counts of the same Parece que story nós recurring in the nunca Bible. aprendemos, né? It's like we never learn. E vemos que, como resultado, And we see the result. o sofrimento é destinado a produzir algo do povo de Deus. Suffering is meant to produce something out of the people of Algo que God. somente o sofrimento tem a capacidade de produzir. Something that only suffering has a way of É producing. essencial. It's essential. O sofrimento é destinado a levar o povo de volta para The Deus. suffering is meant to turn people back to God. E quando eu digo voltar, eu quero dizer arrepender-se And when I say turn, I mean repent. e clamar a Ele por libertação daquilo que os oprime. And call out to Him for deliverance of what oppresses us. Amém? Amen. É destinado a nos transformar, It is meant to transform nos us, refinar, to refine us, nos podar de forma profunda e intensa. prune us deeply and intensely. Ele nos chama a um padrão mais elevado, igreja. He calls us to a higher standard, O church. sofrimento serve como uma marca da nossa identidade como verdadeiros discípulos de Cristo. Suffering serves as a mark of our identity as children of God. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Hebrews 12 verse 7 says, Suportem o sofrimento com paciência como se fosse um castigo dado por um pai. "It is discipline for you to have to endure. God is treating you as sons." Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando com vocês como filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? For what son is there whom their father has Você not que foi disciplined? pai, você que é pai, You who are a father or a mother, você corrige o seu filho. you discipline your children. E as recompensas surpassem os custos que vêm de suportar o sofrimento. And the rewards outweigh the costs that come from enduring. Quando somos corrigidos, isso no momento não parece motivo de tristeza, ou nos parece motivo de tristeza e não de alegria. For a moment, all discipline seems painful rather than pleasant. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos receberem como recompensa uma vida correta e de paz. But later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. O propósito da disciplina é correção e não destruição. The purpose of discipline is correction and not destruction. E assim, And so, isso deve despertar você para o fato de que ninguém escapa ao cristianismo sem algum tipo de sofrimento. that should awaken you as a fact that no one Pesou o escapes clima? Christianity Amém? Vocês estão comigo? without some sort of suffering. Em Are you guys nossas understanding? camisas da conferência estão escrito isso: On our sem conference arrependimento não haverá avivamento, It is written, without repentance there will be no revival. né? Right? Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. It is no longer I who E a live, but vida Christ que who lives agora in me. vivo na carne, And the life that I now live in the flesh, vivo pela fé no Filho de I Deus, live by the faith in the Son of que God, me amou e se entregou por mim. who loved me and gave himself up for me. Gálatas 2, versículo 20. Galatians 2 verse A 20. obediência não custa caro, irmão. Obedience isn't just merely expensive, beloved. Ela custa tudo. It costs everything. Não custa caro, custa tudo. It's not just expensive, it costs everything. Portanto, devemos entender, But we must understand, devemos perseverar, we must persevere, especialmente em meio das dificuldades, especially in the midst para of difficulties, continuar vendo a glória de Deus. in order to continue seeing the glory of God. Uma pergunta que eu tenho para vocês: One question I have for you here tonight. que castigos de Deus não são dádivas? What punishments from God are not gifts? Se somos gratos pela vida, temos que ser gratos por toda ela, If we are grateful for life, we must be grateful for all of it, não apenas pelo que é bom. not just the good.
mas também pelo que é difícil. but for the difficult things. Muitas pessoas chegam na fé esperando uma vida mais fácil com Cristo. Many people come to the faith expecting an easier life with Christ Porque foi isso que alguém talvez pregou para eles uma because vez. that's what someone preached to them before. Mar de rosas. A stream of roses. Mas um homem acaba se frustrando com Deus quando percebe que não está isento das aflições desse mundo. But man gets frustrated with God when they realize that they are not exempt from affliction. Quando as primeiras provações chegam com força, entrando, When the first set of trials come barging in, ele desiste e culpa a Deus por não estar com ele. they quit and curse God for not being with them. Isso é porque alguém, em algum momento, não explicou que sim, ainda terá que enfrentar desafios. Because someone along the way told them they wouldn't have to endure challenges. Afirmou que sim, Jesus abençoa. They affirmed that yes, Jesus, ele blesses. protege sim. Jesus protects you. Ele te liberta He sim. delivers you. Se Deus é por nós, quem será contra If God nós? is for us, who can be against Maior us? aquele que está conosco que é aquele que está no mundo. Greater is he who is with us than E he is isso in é the world. tudo verdade, That is all tudo true. Bíblia. All of it's Bible. Mas o próprio Cristo disse: neste mundo tereis aflições. But Jesus himself said, in this world you will have affliction. Mas que sim, tem de bom ânimo. But yes, eu venci o mundo. Take heart, I have overcome the world. O que Jesus estava nos ensinando aqui é que, And what Jesus is advising us here is, mesmo que Ele esteja conosco, though he is with us, nos fortalecendo, pastor, giving us strength, nos dando forças para suportar e dando esperança para o futuro, giving us willpower to endure and giving us hope for the future, ainda estamos sujeitos às realidades desse mundo. we are still subjected to the realities of this world, E elas incluem provações, which comes with trials, especialmente para nós que buscamos viver na maneira contrária da sociedade, né? especially for us who are trying to live oppositely from what society Ele teaches. prometeu estar conosco, He promised to be with us. não que vai dar uma vida mais fácil sem Not dificuldades. that he's going to give us an easier life without hardship. Ele não prometeu nos poupar da tribulação, He didn't spare das us from tribulações no tribulation, caso, mas para que Ele vai livrar nós no meio da but he tribulação. promised to deliver us in the tribulation. Ele não prometeu afastar os gigantes, He didn't say he would spare us from the giants, mas sim nos livrar diante dos but that he gigantes. would deliver us in the presence of the giants. O sofrimento é Suffering uma escola de fé. is a school of faith. Nós estamos passando nesse teste? Are we passing this test? É uma pergunta que precisamos perguntar. It's a question we need to ask ourselves. Eu vou caminhar até o fim agora. I'm going to Em 1 Pedro, end capítulo now 1, with 1 Peter, versículos 6 a 7. with 1 Peter chapter 1, Diz: 6 to 7. alegram-se por isso, So be truly glad. se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, There's wonderful joy ahead, even though you must endure many trials por for a causa little dos while. muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. These trials will show that your faith is genuine. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. It is being tested as fire tests and purifies gold. Da mesma maneira, a fé que receberão a provação, Though your faith is far more, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro e precisa ser provada para que continue firmes. is far more precious than mere gold, so when your faith remains, E vocês assim receberão aprovação, glória e honra no dia em que Cristo Jesus foi revelado. remain strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day that the Lord Jesus Christ comes. E eu não posso deixar de incluir isso, gente. I can't miss including this, church. O tempo está se esgotando, Time Elisa. is running out, church. Não podemos gastar tempo. We don't have time to waste. Não temos muito tempo restante. We don't have much time left. Você não é jovem demais para acertar sua vida com Deus. You are not too young to get right with God. Você não é idoso demais para se consertar com Deus. You are not too old to get right with God. Amém? Amen. Eu quero que a igreja se levante aqui. I want the church to Se coloque de rise pé. on your feet. Isso é para você que This is for you talvez está distante de Deus. who is distant with God Por qualquer uma dessas razões que mencionamos.
For any of the reasons we've mentioned que está aqui, here, Deus sabe lá no fundo do seu coração o que você está passando. God knows deep in your heart what you're going through. Isso é para você que congrega aqui, reconhece This is for the one who recognizes, who congregates here, que talvez você não está onde você deveria estar and recognizes that you are not where you should be in na your sua faith, caminhada na fé, in your walk of faith, ou que se encontram agora também. or that you find yourself Vocês se encontram numa estação meio difícil, in a rough season, passando por umas dificuldades going through difficulties na sua jornada. in your journey. Eu entendo isso. I understand. Deus tem falado comigo que God has told o me that inimigo tem atacado o corpo de the Cristo. enemy has attacked E the eu body sei of que Christ. todos nós sentimos isso, né, Elisa? We see that, right, Elisa? Né, gente? Right, God? Nós sabemos que o inimigo ele tá atento nesses minutos que restam. We see that the enemy is attent to these minutes that are left, E nós precisamos estar em posição. and we need to be positioned. Nós precisamos estar em posição. We need to be positioned. Amém? Amen. Como aquelas 5 virgens prudentes, Like those 5 prudent virgins, precisamos estar preparados. we need to be prepared. Não com aquelas 5 virgens loucas que estavam pensando nas coisas desse mundo, Not like those estavam 5 foolish adormecidas. ones who were lukewarm. O inimigo tem atacado Não. o corpo para que a igreja esteja silenciada, The enemy has attacked the church so that the church Morna, is quiet, dividida, lukewarm, divided, adormecida, asleep, derrotada defeated, e sem forças porque estão distantes de and Deus. without strength because they are far from God. Mas Deus mandou dizer para que esta noite, But God has, para aqueles come que to têm say, ouvido para ouvir, for those that have ears to Ele hear, nunca te abandonou. that He has never abandoned Ele you, nunca parou de lutar that He por has never você. stopped fighting for As you. coisas estão ficando muito mais sérias. Things are getting a whole lot more Houve uma serious. mudança no mundo There's espiritual. been a shift in the spiritual Eu realm. sinto que há pessoas aqui I feel there's people que here querem sentir um sopro fresco do that want a Espírito fresh Santo touch of the Holy sobre Spirit. cada irmão e cada irmão que Over se sente every brother and distante sister who demais, feels far, perdido demais, too lost, um pouco adormecido, too gone, aqueles too que estão numb. passando por uma estação meio difícil, Those who are going through a difficult apenas que querem season, sentir um toque de Deus and just want a novamente, touch from God. aqueles que até mesmo contemplaram até desistir. who want to contemplate, who have contemplated giving up. Não há vergonha nisso, irmão. There's no shame in that, brothers Eu já and estive sisters. aí. I was there. Eu lidei com essas I've tentações. dealt with those Nós temptations. lidamos com essas We tentações. deal with those temptations. Deus está lhe dizendo, God igreja, is telling you, church, Ele precisa que você derrube esses ídolos que estão colocados no trono do seu He needs coração. you to throw down those idols in your heart. Quebra esses ídolos hoje Break aqui those nesse idols altar. here tonight at this A altar. oportunidade está aqui. The opportunity is here. Deus está esperando você levar um passo para frente God is waiting for you to step towards Him e quebrar toda essa idolatria que você and break criou, all the idolatry you have created, conscientemente consciously ou or inconscientemente. unconsciously. Tudo que tem causado distância entre você e Everything Deus, that has caused distance between you and God. reconheça isso hoje. Recognize this here tonight. Reconheça isso hoje, igreja. Amém? Recognize that today, church. Hoje é o dia. Today is the day. Se derrame neste altar. Pour Eu yourself quero out on convidar this altar. todos aqui I diante want to desse invite altar. all of the church to the front. Todos os jovens, All of the youth, todos os adultos, os all of the pais, adults and the todos para fathers. se prostrarem. Eu queria To nem te prostrate. perguntar para vir aqui, na I wanted not verdade. even to ask Eu queria you que truly. você já I viesse wanted you guys to mesmo, just na run to verdade, the front. e se derramasse na serious. presença de Deus. To pour O Espírito yourself de Deus out in está front of sobre God. este lugar. The Holy Spirit is in Eu this place. sinto Ele aqui. I feel Him here. Eu consigo ouvir o sopro I can dele hear hoje nesta His noite. blowing here tonight. Aleluia.
Amen. Eu quero que vocês todos comecem a falar com Deus. I want you all to begin to speak to Ele God quer que você dê esse passo em direção a Ele and take these e steps towards coloque Him tudo aos pés dele. and put everything at His Você feet. tem lutado por muito tempo com a sua própria força. You have fighted long enough with your own strength. Você sabe que Deus está falando You com know God você. is talking with you. Oh, xeremecaiame surama. Você sabe disso, irmão. You know that, brother and sister. Eu sinto o Espírito me dizendo I feel the Holy que há Spirit telling pessoas me segurando coisas que aconteceram com eles quando eram crianças. that there were things that happened to you when you were young, when you were a child. Eu sinto agora que você está guardando muita mágoa. I feel that you are covering a lot of Você bitterness não consegue permanecer feliz por mais do que você tente. because you can't stay happy even though you try to. Você não encontra contentimento em nada. You are not content in anything. O Espírito Santo está me dizendo que The Holy Spirit is telling me that Ele vai curar traumas that aqui He's nesta gonna cure noite. traumas here tonight. Ele vai curar sua dor nesta He's gonna noite. cure your hurts here tonight. Tudo que você tem enfrentado na sua vida por tanto Everything that you tempo, have kept in your life, away essas from coisas que você tentou esquecer, all these hurts that you've tried mas to por forget, mais que você tente, but the more you try, elas te aprisionam. they imprison you. Tem misericórdia. Eu entendo. Mercy, I Eu understand. entendo isso, eu vejo o Espírito I Santo understand tocando this. em vidas aqui. I see these lives here tonight. E confia em mim quando eu te digo, And trust me when I tell you, a liberdade aqui nesta noite.